Mateus capítulo 15, versos do 10 ao 20. E tendo convocado a multidão, lhes disse: ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca, isto sim contamina o homem. Então, aproximando-se dele, os discípulos disseram: sabes que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram? Ele, porém, respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os! Deixai-os! São cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. Então lhe disse Pedro: explica-nos a parábola. Jesus, porém, disse: também vós não entendeis ainda? Não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso? Mas o que sai da boca vem do coração, e é isto que contamina o homem. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas as coisas que contaminam o homem. Mas o comer sem lavar as mãos não contamina? Amém. Irmãos, no capítulo 14 aqui de Mateus, nos foi apresentado por Mateus Jesus saindo para estar mais sozinho, um pouco mais solitário, e também ali tendo um pouco mais de proximidade com seus discípulos. E o que nós podemos perceber agora é Jesus voltando para as oposições. Esse é o relato de Mateus. Sim, as oposições. Nós vimos na nossa última mensagem nesse livro, não é, que vieram de Jerusalém a conversar com Jesus alguns fariseus e escribas. Nós vimos isso. Então agora é como se estivesse voltando para as oposições contra Jesus, e agora uma oposição vindo das autoridades judaicas, e nós podemos perceber que é como que se eles estivessem procurando Jesus para Jesus dar algumas satisfações. Mas agora a maneira como Jesus vai lidar com essas oposições é uma maneira mais apontando para as suas reações, a maneira como Jesus vai reagir contra as autoridades judaicas, esses líderes que iam até ele para tirar satisfação. É o que nós vamos perceber daqui por diante. E vejamos, não é? O Senhor Jesus, ele falou sobre a tradição dos anciãos. Foi isso a acusação contra os discípulos de Jesus. Eles não estavam guardando as tradições. E aqui o ponto era o ritual, né, da purificação, e eles não estavam exercendo essa função, que era costume de todo judeu. Mas vejamos, Jesus agora, nesses versos, ele vai falar sobre a impureza, e esse é o assunto de nossa meditação nesse momento. Jesus fala sobre a impureza, e nós vamos ver que Jesus, para tratar esse assunto, nos versos 10 ao 14, Jesus conta uma parábola, e do versos 15 ao 20, um discípulo pede explicação dessa parábola. E é isso que nós vamos ver aqui nesse momento. Vejamos, algo acontece aqui diferente. E tendo convocado a multidão, lhes disse. Jesus agora não tem as multidões se chegando até ele, mas pelo contrário, ele chama as multidões. Algo que acontece diferente.
E agora por quê? Vejamos, as multidões estavam se opondo a Jesus. A oposição mais ferrenha, mais forte contra Jesus foi quando ele voltou à sua cidade natal, Nazaré. Ali foi um marco da oposição do povo contra Jesus. E aí também tem a oposição dos fariseus, dos escribas. E aí os escribas e fariseus trazem uma questão para Jesus dar satisfação. E aí o que acontece? Jesus chama o povo para apresentar para eles, os quais estavam se opondo a Jesus, para apresentar a eles o que aqueles fariseus e escribas estavam se opondo contra o seu ministério e as acusações contra os seus discípulos. Então Jesus convoca as multidões, ele chama o povo e diz: ouvi e entendei. E aí ele conta uma parábola. Não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca, isto sim contamina o homem. O que Jesus não está ensinando aqui? O Senhor Jesus não está ensinando que o que Ele está ensinando os seus discípulos terem maus hábitos de comer, de ter refeições sem qualquer higienização. Não é sobre isso. Não é sobre higiene, não é sobre ter uma boa refeição, onde a refeição ela deve ser adequada, alimentos limpos, ou até mesmo quem vai consumir a comida estando também limpo. Nem uma coisa, nem outra. Isso aqui o Senhor Jesus fala para ensinar algo espiritual, algo que vai além do que era a preocupação dos escribas e dos fariseus. Eles tinham uma preocupação que não é uma preocupação do reino de Deus, do reino de Cristo, do que Jesus vinha trazendo. Os discípulos preocupados se aproximam dele e disseram: sabes que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram. Ou seja, os discípulos estavam preocupados porque a oposição poderia aumentar. A oposição poderia aumentar, mas o Senhor Jesus, Ele não tem qualquer preocupação se a oposição aumenta ou não. E escandalizar aqui é tropeçar, sim. Ou seja, o Senhor Jesus para os fariseus, os escribas, estava sendo naquele momento um motivo de tropeço. Ou seja, uma rejeição estava acontecendo ali naquele momento. Não somente por causa das respostas de Jesus, mas porque eles não aceitavam o ensino de Jesus. Eles não reconheciam o Senhor Jesus, a sua autoridade como mestre. Não aceitavam o rei, nem o reino que ele trazia consigo. Verso 13 diz: ele, porém, respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Talvez isso aqui já fosse um pouco claro para os discípulos. Sim, nós vimos o Senhor Jesus no capítulo 13, verso 30. O Senhor Jesus, ele ali conta uma parábola, a parábola do joio. E talvez essa linguagem já fosse fácil para os discípulos entenderem. Nós vimos também no início do ministério do Senhor Jesus, no Sermão da Montanha, capítulo 7, versos 17 ao 19, em que o Senhor Jesus também fala sobre os falsos mestres e essa questão de árvore que dá fruto, que não dá fruto, as plantas que serão cortadas.
Vejamos, o Senhor Jesus fala que toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Ou seja, o Senhor Jesus está deixando claro para os seus discípulos que aqueles que se opõem, aqueles que rejeitam Ele, o Senhor Jesus, e os que rejeitam o reino que o Senhor Jesus traz, esses que se opõem, que rejeitam, eles não são plantados. Pelo Pai. Ou seja, eles não são aqueles que alcançarão a graça, o privilégio de Deus em fazer parte desse reino, em ter a salvação. Não é uma mera oposição a Jesus. É rejeição do reino de Deus que o Senhor Jesus trouxe. Nós já vimos, esses fariseus e escribas já vinham se opondo a ponto de falar que Jesus está fazendo os milagres, as curas, pela autoridade do diabo, atribuindo a obra do Espírito Santo que estava sobre Jesus, ungindo ele para que ele trouxesse esse reino. Nós vimos no início do ministério do Senhor Jesus, ele foi batizado, ele foi ungido ali, desceu o Espírito Santo sobre ele. Então o reino de Deus, ele vem com o rei. O reino de Deus vem com o poder. O reino de Deus vem pelo Espírito Santo. E eles estavam se opondo, não somente a Jesus, mas o reino e o poder do reino. Não há necessidade de eu dar tantas explicações sobre isso. Nós já vimos, eu só estou lembrando vocês. Não é? E aí chega no verso 14, o Senhor Jesus, deixai-os. Veja a maneira como Jesus trata eles, como que não é motivo de tanta preocupação assim. Deixem eles. Deixem eles. Estranho, não? Pessoas que estão atrapalhando o estabelecimento do reino de Cristo. Se Jesus disse, deixa. Aqui denota não somente uma despreocupação da parte do Senhor Jesus, mas um desprezo. Um desprezo. Porque por mais que aparente que estão atrapalhando o estabelecimento do reino de Deus, não estão. São desprezíveis. Deixai-os. São cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. E aqui o Senhor Jesus deixa claro como são os falsos mestres, como são aqueles que não ensinam a verdade de Deus, que não ensinam a palavra de Deus, que não têm um compromisso de conduzir as pessoas nos caminhos do Senhor. Cegos, guias de cegos. E isso significa que não somente eles erram no ensino, como também eles fazem os outros errarem na conduta, no ensinamento, os que recebem. Paul Walsh diz, e eu concordo com ele, que falsos mestres existem para falsos crentes, porque eles não são coitadinhos, os
coitadinhos que estão sendo guiados por falsos mestres. Não! Posso te dizer, eu concordo com ele, que eles estão dando aquilo que eles querem. Eles não estão oferecendo o reino de Deus, eles não estão oferecendo Cristo, eles não estão ensinando a verdade de Deus, estão enganando eles pela própria cobiça deles. E ambos serão destruídos. Ambos serão destruídos. Após esse momento, um discípulo pede explicação da parábola. E é interessante isso. Isso aqui é para nos consolar. Eu acho que isso aqui é para nos consolar, irmãos. Se a gente aprende alguma coisa, é graça de Deus. Se a gente cresce um pouquinho assim em maturidade cristã, é a graça de Deus. Se a gente aprende a lidar com problemas pequenos ou grandes com facilidade, é bondade de Deus. Alguns processos demoram, outros processos são rápidos. De qualquer maneira, Deus está cuidando de nós e nos ajudando a crescer. Isso aqui é consolador. Vejamos o que acontece, verso 15 em diante, até o 20. Então ele disse: Pedro, explica-nos a parábola. Jesus, porém, disse: também vós não entendeis ainda? Vocês também? Quando o Senhor Jesus diz vocês também, isso denota uma certa preocupação. Veja, o Senhor Jesus estava falando por parábolas, e nós sabemos porque Jesus estava falando por parábolas. Jesus estava falando por parábolas para que as multidões não entendessem. Nós já vimos sobre isso. Mas o Senhor Jesus não estava falando nada que fosse oculto para os seus discípulos. Isso mostra a graça de Deus, a misericórdia de Deus. Talvez eu seja um Pedro. Talvez você que está aqui essa noite também seja como Pedro, estando com Jesus, explicações, procurando e conseguindo entender muitas coisas. Vai haver momentos que não estou entendendo. Também vós. Ou seja, eles estavam como que não entendendo, como as multidões também. Como se tivesse sido oculto a eles o que era oculto às multidões. O que Jesus pretendia com as multidões, que não pretendia com eles, estava acontecendo com eles. Eles não estavam entendendo. E Pedro toma essa iniciativa. E foi algo que demorou para Pedro entender. Por mais que estivesse ali com Jesus, sendo ensinado que as tradições dos anciãos, que transgredia a lei de Deus, não era algo que eles deviam ter apego, ainda era algo difícil para Pedro entender. Ainda Jesus contando uma parábola para explicar, ainda era difícil para Pedro e os demais discípulos entenderem. Eles eram judeus. E eu sei que às vezes é difícil desapegar de certos costumes, hábitos, e entendermos que o que importa na vida cristã é como o nosso coração está. Não adianta os nossos esforços. Antes de ser de competência, deve ser de consciência. Quanto mais nossa mente, nosso coração está dentro dos ensinos de Jesus,
as nossas práticas não são preocupação alguma. Será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou fazendo errado? Será que eu deveria fazer isso? Será que eu deveria fazer aquilo? Isso já não será mais preocupação. Lá em Atos capítulo 10, verso 14 em diante, vai nos mostrar que Jesus, em sonho, teve um negócio com Pedro, gente. Insistência da parte do Senhor Jesus por 3 vezes, insistindo com ele. E Pedro replicando: de modo nenhum, Senhor, de modo nenhum, Senhor, de modo nenhum, Senhor. Primeira vez, segunda vez, terceira vez, por 3 vezes. Eu não como coisa impura. Eu não como coisa impura. Eu não como coisa impura. Mas Pedro entenderia. Pedro iria se desapegar dos costumes, dos hábitos, das tradições judaicas. Mas Pedro toma essa iniciativa. E o Senhor Jesus vê que eles não estavam entendendo nada. Verso 17. Não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso. Eu preciso explicar isso aqui, irmãos? Depois que você come, tudo que nós comemos vai embora. Tudo que nós comemos vai embora. E é isso que o Senhor Jesus deixa claro para os seus discípulos. E ele diz, verso 18: mas o que sai da boca vem do coração. E é isso que contamina o homem. Se tudo que entra pela boca vai embora. E aí é onde está a grande jogada. Porque se vai embora, não tem problema. O problema é o que está dentro de nós e sai de dentro de nós. Isso é o problema. É o que está no coração. Nós já vimos isso em Mateus 12, 34. Jesus fala: raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. Nós podemos entender isso. Jesus explica a parábola para os seus discípulos, trazendo um entendimento mais claro para eles, de que eles deveriam ter cuidado com os seus corações. E aí o Senhor Jesus fala, como que trazendo Êxodo 20, ele não pretende aqui fazer uma lista dos 10 mandamentos, mas ele traz alguns deles aqui. Ele diz no verso 19: porque do coração procedem maus desígnios. E presta atenção nessa palavra, desígnios. Desígnios aqui são pensamentos, mas pensamentos que influenciam o coração. Então são pensamentos do desejo. Os pensamentos do desejo. É o que procedem do coração. E ele faz a lista: homicídios, que é assassinato; adultério, que é a quebra do relacionamento de um casal, do casamento propriamente dito; prostituição, que é sexo ilícito fora do casamento; furtos, nós sabemos, roubo é algo fácil de entendermos; falsos testemunhos, são mentiras a nosso respeito, a respeito do próximo;
blasfêmias, ofensas. Blasfêmias, ofensas, calúnias. Essa é uma palavra que é muito utilizada para se referir a uma ofensa direta contra Deus. Blasfêmias. São estas as coisas que contaminam o homem. Mas o comer sem lavar as mãos não o contamina. Onde o Senhor Jesus chegou? Onde o Senhor Jesus chegou com tudo isso? Que o maior problema em nossas vidas é a questão do pecado. A nossa maior preocupação é com o pecado. Jesus Cristo, Ele veio até nós, trazendo esse reino, nos livrando, nos salvando, nos perdoando, nos conduzindo ao arrependimento, transformando nossas vidas, para que nós sejamos purificados do pecado, para limpar o nosso coração, limpar a nossa mente. Um processo, um trabalho de Deus em nós, de dentro para fora. Vamos entender algumas coisas de forma aplicável aqui. Primeiro, Jesus não está ensinando aos discípulos que o lado exterior deve ser de qualquer jeito, ou seja, a nossa aparência não importa. Não é isso que o Senhor Jesus está dizendo. O homem não vai se vestir como uma mulher. Uma mulher, sabe como é que é, né? O Senhor Jesus não está ensinando que nós devemos ter uma despreocupação com a nossa aparência. Não é isso que o Senhor Jesus está ensinando. Isso é importante a gente deixar claro. Segunda coisa, nós precisamos entender que Jesus está ensinando a eles, os seus discípulos, que o cuidado com o coração é mais importante. É esse o ponto. Nos preocupar com a aparência mais do que o nosso próprio coração é pecado. É aqui o ponto. É aqui o que o Senhor Jesus quer ensinar. E agora nós podemos entender que Jesus está corrigindo a tradição judaica, não simplesmente porque é a tradição, mas porque a tradição judaica trazia uma mudança de comportamento, trazia uma mudança externa, mas não transformava a mente e o coração das pessoas. O Senhor Jesus quer nos ensinar que nós devemos nos preocupar mais com o nosso coração do que com a nossa própria aparência. Mais do que a contemplação do espelho e estarmos satisfeitos, é a nossa satisfação em termos a consciência que nós estamos bem com Deus e com o nosso próximo. Vejamos uma lista que eu fiz aqui, pequena. Poderia escrever tantas coisas. Andar com a Bíblia, louvar, orar bem publicamente, frequentar bem os cultos, pregar e ensinar a palavra de Deus. Sabe, nossas práticas religiosas, nossos rituais religiosos, nossos hábitos religiosos, nossos costumes religiosos, nossas tradições religiosas. Todas essas coisas são aceitáveis por Deus, elas são importantes, elas têm o seu lugar de importância
em nossas vidas, mas devem ser consequências de um novo coração. Deve ser consequência de nós termos uma nova vida com Deus através do Senhor Jesus Cristo, que coloca o seu reino em nós. Melhorar nossa aparência não nos faz pessoas salvas. Melhorar nossas competências não nos faz nós pessoas salvas. Nós não seremos salvos por nos esforçarmos a ser pessoas boas. Nós somos salvos pela fé em Jesus Cristo. Por nos arrependermos dos nossos pecados. Por crermos que Ele é quem fez todas as coisas para que tivéssemos a salvação. Não por moralismo, quero dizer, por nos esforçarmos para ter um bom caráter. Não, para termos uma boa moral, sermos bem apresentados na frente das pessoas, quando por trás nós sabemos como é que está o nosso coração. Não é sobre isso. O que o Senhor Jesus traz aqui de ensino para nós é que nós devemos ter uma boa consciência diante de Deus, os nossos corações limpos de toda maldade, pecado, nos arrependendo dos nossos pecados e crendo que o Senhor Jesus Cristo morreu por cada um deles. Essa é a nossa luta, irmãos. É de nos purificar, de sermos limpos, através do Espírito Santo. No exercício dos meios de graça que Ele nos concedeu, oração, leitura da palavra, comunhão com os irmãos e com Ele. E assim nós vamos crescendo em graça sobre graça, sendo aperfeiçoados para sermos conforme a imagem de Jesus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde. Oremos. Senhor Deus, querido Pai, eu te agradeço pela Tua palavra, te agradeço por nos orientar aqui nesse momento, te agradeço por nos ensinar a Tua palavra, te agradeço por tudo que o Senhor tem feito no nosso meio até aqui, Senhor. Até aqui o Senhor nos ajudou. Cuida de nós, Senhor Deus, como de Ti esperamos. Dá-nos aquilo que nós não podemos fazer. Nos concede aquilo que o Senhor pede de nós. Dá-nos um coração igual ao Teu. Nos ensina a viver esse mundo como viveu Jesus. Tem misericórdia de nós, Senhor. Se há alguém aqui essa noite, Senhor Deus, ainda não entregou a vida ao Senhor Jesus Cristo, que se renda a Ele. Não há outro que possa transformar o seu coração. Não há outro que possa te dar uma nova vida além do Senhor Jesus Cristo. Para você desfrutar das bênçãos de Deus, de um novo coração, de uma nova consciência, somente através de Cristo. Ajuda-nos, Senhor, a permanecermos firmes até o fim. Em nome de Jesus. Amém.